Hoje é sábado, 9 de novembro. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Cuiabá. Hoje o Botafogo tem que vencer a equipe cuiabana para manter a diferença de 6 pontos em cima do Palmeiras, que ontem venceu o Grêmio como já era esperado, e a equipe palmeirense fez o seu papel, que foi vencer dentro da sua casa o time comandado pelo Renato Gaúcho. E o Botafogo tem que fazer a mesma coisa hoje, enfrentando a equipe do Cuiabá em um estádio Newton Santos, que deve ter ali, se não 40 mil, um público próximo a este número de alvinegros em sua casa. Vamos falar sobre tudo em relação a Botafogo e Cuiabá nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E você pode entrar agora na Parimat, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo, fazer o seu cadastro, o link tá aqui no primeiro comentário. Claro, você tendo mais de 18 anos, sabendo que não é renda extra, que você não vai ficar rico jamais fazendo ali palpites esportivos. E eu dou aquela promoção para você que fizer o cadastro ou fizer um depósito nesse mês. Não tem a nova camisa do Botafogo, que é uma parceria com a Parimat? Vou sortear uma para quem, neste mês, fizer um cadastro ou um depósito e mandar o comprovante lá para parimat@canaldotef.com. Vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para você fazer esse cadastro e seguir sempre junto a Parimat e também ao canal do TF. Hoje, às 16 horas e 30 minutos, um bom horário, um jogo que nós teremos um grande público no Newton, Botafogo e Cuiabá. Jogo que vale para o alvinegro a manutenção da diferença de 6 pontos para a equipe do Palmeiras, que ontem venceu o Grêmio por 1-0 no Allianz Parque. O jogo de hoje será transmitido pela Rede Globo de televisão para boa parte do país, com a minha amiga Renata Silveira narrando. Tomara que a Renatinha continue dando sorte. Para quem não terá esse jogo transmitido pela Globo, você pode assistir também pelo pay-per-view. Jogo que, se a gente pega, claro, as duas equipes, o Cuiabá praticamente rebaixado para a segunda divisão e o Botafogo líder e jogando muito, e com certeza o Glorioso é muito favorito. Se a gente não menosprezar a equipe do Cuiabá, ter uma intensidade que a gente já conhece e vencer, tudo vai ser dentro daquilo que a gente já planeja. Mas quem for ao estádio Newton Santos, eu peço aquele favor, vá com sentimento de final, decisão, como eu coloquei aqui no título, e vai ser assim até o final do Campeonato Brasileiro. Mais uma decisão, mais uma final no estádio Newton Santos. E todas as outras partidas serão assim. Botafogo tem que vencer para manter a diferença. O Palmeiras está aqui, ó, na nossa cola. A gente não pode deixar que a equipe alviverde volte a sonhar com o título brasileiro. O Botafogo tem muito mais time que a equipe do Cuiabá, mas precisa mostrar isso dentro de campo. A escalação é aquela que todos nós conhecemos. John, Vitinho, Bastos que volta de suspensão, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada, no comando de ataque Igor Jesus. E o Botafogo terá uma grande novidade no banco de reservas. Jefinho, que ficou durante muito tempo sem ser relacionado devido a algumas lesões, voltará a fazer parte do plantel e tomara que seja útil nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. É mais uma opção de velocidade que o técnico Arthur Jorge terá nas derradeiras partidas da temporada de 2024. Para falar um pouquinho do nosso rival na partida de hoje, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Cuiabá, adversário do Botafogo nesse sábado em casa pelo Brasileirão. Dourado, afundado na zona de rebaixamento, vice-lanterna, 19º colocado, quase já foi com Deus para a Série B, 28 pontos, 6 vitórias, 10 empates, 16 derrotas. Fez 25 gols só e tomou 41. É quem menos venceu, junto ao Lanterna Atlético Goianiense. É o segundo time que mais perdeu e tem o segundo pior ataque. O momento do Cuiabá não é dos melhores, né? Troca-troca de treinadores, ninguém consegue fazer o Cuiabá reagir. Nos últimos 18 jogos, quase um turno inteiro de Brasileirão, só 3 vitórias, o que comprova como esse Cuiabá despencou. Fora de casa, são 9 partidas sem vencer, como visitante. No ano, o percentual de aproveitamento é de 48%, mas é claro que esse número é inflado pelo fato do time ser soberano no Campeonato Mato-Grossense, mesmo sendo visitante e conseguir somar os seus pontos. No Brasileirão, o Cuiabá é só o 14º colocado, considerando apenas os jogos fora de casa, com 14 pontos. Vamos então para a análise tática do Cuiabá, começando pela defesa, como sempre. O
O primeiro ponto, o mais importante, o mais problemático do time do Cuiabá é a deficiência na marcação das bolas longas. O Cuiabá é o time do Brasileirão, dos 20, que mais permite que o adversário encaixe e acerte essas bolas longas em profundidade. E aí são duas possibilidades. Ou aquele passe um pouco mais próximo do meia para o atacante, rasgando a linha defensiva, ou então aquela bola que vem de longe do zagueiro, quase que como um chutão, e que acaba encontrando alguém livre lá na frente para que esse adversário possa dar prosseguimento no lance. O Botafogo faz isso muito bem quando baixa suas linhas para jogar no contra-ataque. Então, acho que é algo que pode encaixar muito bem com o Botafogo. Outra deficiência do Cuiabá é que o time marca muito mal a bola aérea. E isso acontece porque normalmente o Cuiabá não está com os 4 defensores em linha ali dentro da área bem posicionados. Ou algum lateral que subiu e não voltou, ou algum defensor que acabou ficando para trás, desajustando a linha. Fato é que raramente o Cuiabá está com o seu quarteto defensivo ajustado. Isso facilita na hora do cruzamento. Normalmente os adversários atuando com 3 atacantes, né? Você pode pensar aí que vai ficar no mano a mano e aí o time adversário consegue levar muito perigo também para a defesa do Cuiabá nesse tipo de jogada. Outro problema do Cuiabá é a marcação por dentro. A maioria dos adversários do Cuiabá consegue criar bem as suas jogadas, não explorando corredores, laterais, nada disso, por dentro. Isso porque o Cuiabá tem uma falha de marcação na sua volância, por assim dizer. Fica um volante sozinho, que é o Felipe Augusto, e o companheiro dele, o segundo volante, que é o Sobral, é um volante que sobe muito, apoia muito lá na frente, tem a questão do chute de média e longa distância, e ele fisicamente é muito pesado. É até um bom jogador, eu gosto do Fernando Sobral, mas a recomposição dele é muito complicada. E aí o Felipe Augusto fica sozinho para fazer essa marcação no meio campo, então abre-se ali um clarão, um espaço muito grande que os adversários aproveitam para dominar o meio campo. Botafogo com o Savarino, Almada, Marlon, toda essa movimentação ali por dentro é algo que pode encaixar também. Sobral não vai jogar contra o Botafogo, a tendência é que o Denilson jogue. O Denilson também tem essa característica de se apresentar mais à frente, também tem um bom chute de média e longa distância, mas ele faz uma recomposição um pouco melhor do que o Fernando Sobral, então pode ser que o Cuiabá dê menos espaço nesse jogo contra o Botafogo do que vinha dando anteriormente. Falando agora do Cuiabá atacando, todo mundo sabe, a principal arma é o Pita, ele é o artilheiro do time no Brasileirão com 7 gols e na temporada com 21. E essa é uma arrancada em que ele está um pouco mais atrás também. Não é que ele receba, embora isso aconteça, mas a principal jogada do Pita é quando o Cuiabá abaixa suas linhas, porque não consegue sustentar a linha alta por muito tempo, é um time fraco, muito pressionado e que se subir linha vai ficar muito exposto lá atrás. Então o Cuiabá baixa suas linhas, o Pita é uma parte importante desse recuo mais próximo da linha de meio campo, e aí o Cuiabá com a linha um pouco mais baixa tenta apertar a saída do adversário, e se recuperar, o Pita tem todo o espaço, todo o campo ofensivo para partir com a bola dominada. É claro que também acontece de vir o lançamento. No momento em que o Cuiabá recupera a bola ainda mais lá atrás, lá no campo defensivo, vai ter dificuldade na qualidade individual de tramar uma jogada e aí tenta jogar essa bola longa lá na frente para o Pita. Ele normalmente consegue chegar, é só a gente lembrar do lance, por exemplo, do gol do próprio Cuiabá na temporada passada contra o Botafogo. Ele tem essa característica, mas normalmente é essa bola recuperada mais perto do meio campo para ele arrancar por dentro. É uma jogada mais em velocidade, mas por dentro e não pelas pontas, principalmente porque os laterais sobem pouco, então falta esse apoio nos corredores. O Cuiabá costuma usar a velocidade dos seus pontas quando joga no 4-3-3. Aí você tem o Derek pelo lado esquerdo e o Cafu ou o Cleison, que está voltando e vai ser titular, é o que tudo indica, contra o Botafogo nesse jogo. Em algumas partidas, o Cuiabá muda o esquema para o 4-4-2. Tira um atacante, e aí ou o Cleison ou o Derek jogam sozinhos, tentando fazer o balanço na movimentação junto com o Pita, mas acaba faltando essa velocidade para fazer essa jogada do contra-ataque, explorando um pouco mais o corredor. Nesse caso, o Cuiabá acaba jogando com 2 meias, que normalmente são Lucas Fernandes e Gustavo Sauer, ex-jogadores do Botafogo. O Sauer, que inclusive não vai jogar contra o Botafogo, já que ainda pertence ao Alvinegro. O chute de fora, média e longa distância do Cuiabá também é forte. Com o Lucas Fernandes, com o Sauer e com o Sobral. Sobral e Sauer não jogam, só vai sobrar o Lucas, então deve ser uma arma a menos para o Cuiabá explorar. Cuiabá, que é o time que menos chuta no Brasileirão e o que menos acerta chutes, tem um potencial muito fraco ofensivo. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo. Tamo juntos, meu amigão. Hoje, 18h30, a nossa live pós-jogo, diretamente do estádio Newton Santos. Que seja uma live
para a gente falar sobre mais uma vitória do nosso glorioso. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, TF, fala galera de casa, tudo bem com vocês? Mais uma participação minha aqui no pré-jogo do canal do TF, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Cuiabá. É o nosso glorioso recebendo o Dourado na nossa casa, o estádio Newton Santos, que vai estar lotado com seu torcedor, ajudando o glorioso do primeiro ao último segundo. E a missão nessa rodada é muito clara para o glorioso: manter uma vantagem satisfatória para o segundo colocado, Palmeiras, nessa luta que a gente está vivendo para conquistar o tricampeonato brasileiro, tri que a gente tanto sonha e deseja há tanto tempo. Mas também tem outra missão que o Botafogo precisa cumprir, essa no histórico de confrontos com a equipe do Cuiabá, porque são 8 jogos, 3 vitórias do Botafogo, 1 empate e 4 derrotas para o Cuiabá. E em 2024 o Botafogo precisa vencer para manter essa vantagem e também para empatar o número de vitórias no confronto contra o Cuiabá. Na partida do turno em Cuiabá, nós tivemos uma partida bem complicada contra eles. Aliás, qualquer partida contra o Cuiabá em qualquer terreno é sempre muito complicada, mas o Glorioso conseguiu vencer por 2-1. Nós trouxemos para o Rio de Janeiro os 3 pontos. O gol foi marcado por Cauê e Matheus Ponte. A partida estava caminhando para o empate, mas o Matheus Ponte conseguiu achar o gol da vitória do Glorioso. O Botafogo, logicamente, tomou um gol do Pita. Eu espero que nessa partida agora isso não aconteça, que o Pita passe em branco e que a gente consiga vencer. Chega dessa coisa também, de toda vez que o Pita encontra o Botafogo, deixa a marca dele. Agora isso não vai acontecer dessa vez, pelo amor de Deus. Não dá mais pra gente ficar aguentando, o Botafogo ganhou, mas o Pita marcou. Chega, não dá mais para isso acontecer. Naquele primeiro turno, eu citei no pré-jogo aqui no canal do TF que seria a primeira partida do cuiabano jogando na sua cidade. Ele tem esse nome, esse apelido, porque nasceu em Cuiabá. E ele conseguiu, entrando no segundo tempo, ajudar o Botafogo a buscar a vitória contra a equipe do Dourado. O time que foi a campo naquele primeiro turno era um time um pouco diferente do que a gente está acostumado agora. Nós entramos em campo com John, Ponte, Rauter, Bastos e Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Eduardo e Cauê, e no comando de ataque, o Júnior Santos era a nossa referência ofensiva. Algumas peças foram trocadas do primeiro para o segundo turno. O time que já era interessante lá, hoje, está melhor ainda, e tem outro cuiabano, além do cuiabano lateral esquerdo. O Igor Jesus é outro que nasceu em Cuiabá, assim como o nosso lateral esquerdo cuiabano. O confronto contra o Cuiabá pode não ter muita história, mas eles sempre se colocam como uma pedra no sapato do Glorioso. É por isso que, se você de repente ouvir alguns termos como guerra, batalha, referindo-se a uma partida contra o Cuiabá, acredite que será assim, porque o Cuiabá não entrega nada de graça quando tem o Botafogo como adversário. Que o Glorioso entre ligado e que a gente consiga passar por todas as dificuldades que eles vão nos impor e que a gente consiga a vitória e seguir com essa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas. Conto com vocês em nossa live pós-jogo. Meus amigos, precisamos jogar bem. Precisamos ter a concentração que nós tivemos no jogo contra o Vasco. O Cuiabá, como o Léo Dantas falou, deve jogar totalmente atrás por uma bola. Tem o Pita, que tomara a Deus que hoje esteja num péssimo dia. Tem o Walter, que adora virar o Neuer contra o Botafogo. O Courtois, espero que isso não aconteça e que a gente consiga, dentro das 4 linhas, vencer mais uma partida nesse Campeonato Brasileiro. Tô confiante, acredito no Botafogo, acredito em mais uma vitória, mas entre acreditar e isso ser realidade, o Glorioso tem que mostrar todo o seu futebol, que hoje é o melhor do Brasil. Fica aqui o recadinho para quem tá pensando em acompanhar o jogo do Glorioso no estádio Newton Santos e não sabe aonde ficar. Procure o Hotel Baby Norte, fica ali próximo ao Norte Shopping, a 10 minutinhos a pé do estádio Newton Santos. Vá lá. Com certeza você será muito bem atendido. Você tem até descontos em alguns setores do estádio Newton Santos com a galera do BB. Farem que vocês viram aqui no canal do TF. Vou deixar o contato deles aqui na nossa descrição. Beijos, fiquem com Deus, tamo junto. Volto às 18h30, se Deus quiser, com mais uma live pós-jogo de uma vitória do nosso glorioso. Valeu, meus amigos. Valeu, minhas amigas. Fui.